espero. Ok, recording in progress. Você precisa fazer alguma claquete aí, Guga? Anunciando do que é essa gravação? Beleza. Feita. Legal. É um encontro aí sobre economia da dádiva. Legal, então a gente já está se aquecendo aqui num papo no chat. Então é isso, diante da curiosidade de como você chega, ou do que você conhece sobre o tema, ou do que você não conhece sobre o tema, enfim. Se tiver alguma pergunta que já chega assim para você, nossa, uma pergunta que esteja quente assim para você sobre esse tema nesse momento, sobre o encontro, coloca ali no chat também, por favor. E se não tiver pergunta por enquanto, tranquilo. Gente, as perguntas podem surgir também ao longo do papo. Mas se já tiver alguma coisa, coloca lá. Estou observando aqui, pintou uma pergunta ali. O conteúdo vai abordar um pouco sobre o ensaio da dádiva de Marcel Mauss, tem relação? Como praticar a dádiva integralmente em tempos de medo e escassez? A economia da dádiva seria o mesmo que a economia de não mercado? Curiosidade é o que é a economia da dádiva e o que a diferencia, situa entre tantos conceitos como economia solidária, alternativa, entre outros. Essa semana eu descobri um de ciência cidadã. Legal. Mais alguém está se conectando com as perguntas? O meu não é pergunta, mas só um comentário sobre a associação que faço ao ouvir a economia da dádiva. Minha mãe sempre falava da passagem bíblica do maná do deserto. Fui criada acreditando que chega que precisamos que chega o que precisamos que chegue. Legal. Tem alguém aí que ainda está colocando coisas, perguntando coisas? Pode seguir colocando, né? Se você tiver perguntas, pode colocar aí no chat. Eu vou seguir daqui, mas tá aberto para seguir colocando no chat. Deixa eu checar uma outra coisa aqui com vocês. Tem algumas pessoas, só para eu entender, pessoas que estão com a câmera fechada, né? Vocês, quem está com a câmera fechada, tem a possibilidade de abrir eventualmente? Se tiver, abre, só para saber dessa possibilidade, por favor. Quem tiver a possibilidade de abrir, legal, Simone, obrigado. Valeu. Só para entender isso, para fazer uma. Legal, então. E aí, quem puder, deixa por enquanto aberta, assim, só para eu ter uma dimensão do que eu quero propor agora, logo em seguida. Ah, legal. Talvez algumas pessoas não consigam abrir agora. Beleza, fique à vontade, tá? Para deixar a câmera fechada ou aberta, como for melhor para vocês. Mas esse pedido é só para eu fazer uma checagem. Eu queria pedir agora para todo mundo fechar a câmera. Só para situar um pouquinho, para eu reconhecer um pouquinho algumas coisas. Então a gente fecha, todo mundo fecha a câmera. E aí, queria só entender, queria pedir para abrir a câmera só quem é diretamente, ele está ligado diretamente à rede de alegrias. Aí abre a câmera, assim. Quem está diretamente ligado à rede de alegrias. E aí abre a câmera e mexe, porque tem algumas que são fotos e aí a gente não. Ah, legal. Beleza, aí pode fechar, pode fechar, pode fechar. Abre a câmera agora quem já conhecia pelo menos duas pessoas deste grupo aqui. Quem já conhecia pelo menos duas pessoas aqui desse grupo. E aí, se puder também dar uma mexida para a gente saber. Legal, pelo menos duas. Joia. Legal, abre a câmera quem conhecia pelo menos
5 pessoas. E dá aquela mexida assim pra gente saber. Ah, tem quem conheça 5 pessoas ali. Joia. Legal, a gente fecha a câmera de novo e diz aí quem tá em Paraty. Abre a câmera pra saber quem tá em Paraty. Quem tá em Paraty. Legal. Joia, joia. Simone, Marlon. Legal. E abre a câmera. Quem tá numa região, né? Vai servir Paraty. Quem tá na região de praia. Que é Paraty ou outra região de praia. Boa. Quem tá numa região mais de montanha. E aí quem tá em Paraty tá nos dois, né? E, legal, a gente vai reconhecer. Boa, legal. E agora quem tá numa cidade, numa grande cidade, uma cidade grande, vai. Quem tá numa cidade grande? Quem tá numa cidade pequena? Isso o seu critério para cidade grande e cidade pequena. Beleza. Muito bom. Quem já tinha ouvido falar em economia da dádiva? Opa, esqueci de abrir, eu também já tinha ouvido falar. Massa. Legal. Quem aqui está acompanhando alguma série na TV ou no streaming, sei lá, quem está acompanhando alguma série, qualquer série? Abre. Certo. Legal. Quem escutou música nessa semana e dançou ouvindo essa música? Quem escutou música e dançou? Boa. Massa. Queria saber aí quem tem uma pergunta para esse grupo. Quem gostaria de fazer uma pergunta desse tipo que eu estou fazendo para a gente se reconhecer aqui? Quem tem uma pergunta? Então fecha a câmera, quem tem uma pergunta abre. Uma curiosidade para saber sobre esse grupo. Quem tem uma pergunta abre a câmera. Ah, diz aí, Prem. Faz a sua pergunta para a gente reconhecer nesse grupo. Quem já usufruiu da economia da dádiva? Legal. E aí, quem, quem tem outra pergunta? Tem outra pergunta. Quem tem filhos aí? Quem tem filhos? Cinco. Ainda por cima. É. Ah, boa. Bota no dedo aí quantos filhos ou filhas aí. Legal. Eu tô curioso para saber se o Guga tem uma pergunta. Guga, você tem uma pergunta? E aí, se não tiver, inventa uma aí. Não tenho, mas posso pensar. Quem que responde? Vai lá, vai lá. Manda uma pergunta bacanuda aí. Quem já fez trocas sem usar dinheiro? Massa. Legal. Última chance, então. Uma última pergunta. Quem traz? Pode repetir? Posso repetir? Já fui, mas. Vamos só ver se mais alguém abre. Eu vou fazer uma contagem aqui, Prem. Se ninguém abrir, você manda a sua pergunta. Ó. 5,
4, 3, 2, 1. Ah, teve uma piscadela ali da Lívia ali também. Mas manda aí, Prem, sua pergunta. Prem, Karima. Queria saber quem é Millennium aí. O que que é? O que que é? Me Que é ajuda. isso? O que que é isso? Acho que melhor não ligar a câmera. Geração Millennium. Bem, é melhor não se estender. Melhor outra pergunta, então. Então, eu queria saber assim, quem lembra de algum dia ter recebido um presente assim, ficou que foi muito tocante, muito significativo. Quem lembra de alguma vez que recebeu um presente e aquilo tocou profundamente? Profundamente. Putz, na vida teve uma vez que eu ganhei um presente, não precisa ser um presente de aniversário, até legal se for um presente fora dessas datas, assim, de aniversário, de Natal, sei lá o quê. Legal. Recebeu um presente muito significativo e dá uma checada assim, só pra você mesmo, assim, nessa história de você ter recebido um presente muito significativo. Por que que foi muito significativo? O que que foi especial? O que que você sentiu em relação à pessoa ou às pessoas, né, que te deram esse presente? Dá uma checada nisso internamente, assim. Provavelmente isso tem uma história também, né? Tem uma história entre você e a pessoa, as pessoas envolvidas aí nesse presente, ou esse próprio presente, esse objeto, ou esse acontecimento que foi um presente, provavelmente mexe em alguma coisa aí com você, sabe-se lá por quê, mas deve ter uma história, né? Vê se você consegue reconhecer um pouquinho disso. E vê se você consegue aí traduzir numa palavra, numa frase, ou em algumas palavras, as sensações, ou o que estava envolvido nessa história, o que foi importante, o que de fato teve valor nisso. Pensa aí no que te nutre nessa história. E aí, se possível, coloca no chat também. Alguma sensação sua, alguma coisa ligada a essa história, o que te... Uhum. Legal, gratidão, responsabilidade, amizade e gratidão, gratidão, responsabilidades. Então, amizade e gratidão, gratidão, responsabilidade, ser lembrada e me sentir acolhida, reconhecimento e valorização, me sentir mais conectado à pessoa, reconhecimento, afeto. Confiança, vínculo, irmandade. Dádivas imateriais de alargar a alma. Legal. Muito bom. E agora eu vou fazer, e se quiser ainda colocar coisa no chat, fique à vontade. Surpresa, por ser muito o que queria. Ah, que legal. Agora uma outra pergunta. A pergunta é: se você se recorda de algum presente que você deu e que foi muito significativo.
E pensa aí, se tem uma história sua de você dando um presente, você ofertando alguma coisa para alguém. E aí, que história está envolvida nisso, que valores, que sentimentos estão envolvidos nisso também. Agora, não em receber, mas em dar um presente. E aí, descobre isso também, se percebe, reconhece em você e compartilha. Gratidão, amor, cuidado, dedicação. Conexão, dedicação, cuidado. Fé na abundância, amor. Amor, união, vínculo, cuidado. Sentimento, empatia. Legal. Alegria, doação, carinho, afeto. Muito legal. Não sei exatamente como é para vocês, mas ao reavivar essas histórias, vocês percebem isso que está aí, né? Se veio da memória, então o que foi colocado ali está lá. Às vezes, eventualmente, não sei se é assim para vocês, mas eventualmente o próprio presente, o objeto ali que foi ofertado, a coisa, talvez nem exista mais, assim, né? Talvez o objeto em si não exista mais, talvez, sei lá, talvez o que tenha sido mais relevante nessas histórias não tenha sido nem o valor, por exemplo, monetário da coisa, né? O valor, quanto valia aquele presente, mas talvez tenha alguma outra história aí envolvida nesse sentimento, e o que eu vi aqui também, muita coisa ligada a essa ideia de conexão, vínculo, não é isso? Faz sentido isso para vocês? É o que está ali, né? Eu estou só trazendo e querendo reforçar esses pontos. Legal. Um pouco do que eu entendo sobre economia da dádiva, e eu vou falar aqui a partir de como eu tenho percebido isso, tá? E não estou falando em nome da economia da dádiva, mas de como eu percebo e que teve presente nas coisas que eu vivi. São esses os aspectos dessa economia, né? Que é criação de vínculo, criação de conexão de vínculo, para além dos valores, por exemplo, monetários, né? Então, talvez sejam coisas aí que esses sentimentos, essas sensações todas sejam, como é que fala? Intangíveis, né? Que a gente fala, né? Não é algo que está na coisa em si, mas está na relação, né? Entre as pessoas e tal. E a economia da dádiva tem a ver com isso. De alguma maneira, eu entendo que tem a ver com conectar com esse sentimento, conectar com essa ideia de se vincular ao outro, né? Então, alguém perguntou aqui sobre o Maus, né? A economia da dádiva, e tem essa pessoa, né, que pesquisou e tudo mais as tribos, né, comunidades mais ancestrais que têm essa economia de presentear para criar vínculos e tudo mais. Mas não é diretamente disso que eu vou falar, embora acho que essa seja a referência, né, a principal referência sobre esse reconhecimento dessa forma, né, das comunidades lidarem com essa economia não monetária aí também. Mas um pouco do que eu vivi em relação a isso tem bastante a ver também com um movimento que
que acho que vem à tona, pelo menos até onde eu sei, com o Charles Eisenstein, que é um cara que escreveu o livro Economia Sagrada, o mundo mais bonito que nossos corações são capazes de imaginar, coisas assim. E inclusive a ponto de ter surgido, não sei se diretamente a partir dele, mas também vinculado a ele e com outras pessoas como Manish Jain, da Índia e tal, um movimento chamado Giftval, né, que essa economia também, né, fora é chamada de Gift Economy, economia da dádiva, economia do dom, economia da doação, da oferta, enfim. E, inclusive, já foram feitos alguns festivais, né, o Giftval, que era justamente para trazer à tona esse tema, né, e as pessoas conversarem e se conectarem com essa ideia de que como é que a gente pode fazer para ir além de uma economia monetária, né, e que a gente reconheça dentro da gente esse lugar interno mesmo, de se vincular e de doar, para além da troca, inclusive, né? Provavelmente aí quando vocês presentearam alguém, não sei se vocês estavam esperando algo em troca, por exemplo, né? Diretamente. Às vezes quando a gente troca alguma coisa, troca uma coisa por outra, né? Mas na doação, ela é um pouco livre dessa expectativa, né? De dar porque eu quero alguma coisa em troca. O ato de doar de alguma maneira, não sei se foi assim para vocês, mas possivelmente alimenta alguma coisa em nós, assim, né? Então essas conversas todas têm a ver com se conectar com esse lugar, né? Incluindo aí se conectar com a natureza e com ciclos e tudo mais, né? E pensar, acho que foi o Manish ou algum outro indiano num desses festivais que eu pude estar em falando desse lugar das árvores frutíferas, por exemplo, né? Elas estão lá, entregam as maçãs, por exemplo, e só entregam, né? Isso tem a ver com o ciclo, tem a ver com a vida. Então também a gente manter essa conexão com a vida de alguma maneira. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Só esse... Faz sentido para vocês? Isso. Então é um pouco desse lugar, assim, né? Então, tanto pode ser uma economia como antigamente, né, segundo esses olhares aí de antropólogos, né, estudiosos e tal, que realmente uma tribo ia lá e ofertava alguma coisa para outra, e aí ela, enfim, eles criavam vínculos, e aí aquela que recebeu ficava com vontade de dar alguma coisa ainda melhor, né, não precisava, né, não precisava, mas ficava com essa vontade. E isso ia criando vínculo entre essas comunidades e tal. Mas eu queria trazer aqui o olhar para o que a gente pode fazer despertando esse sentimento aí da doação e que também me faz bem e que de alguma maneira ajuda a comunidade a se desenvolver, né? Então assim, ó, olhando as pessoas que estão aqui, algumas pessoas já conheciam, outras pessoas, outras não, enfim. Não sei se é fácil imaginar, olhando para as pessoas, que presente eu daria para essa pessoa. Não sei se você olhando ali, fala, que presente eu daria para o Ricardo? Eu ainda não conheço o Ricardo, eu não estou ainda, a gente não se vinculou ainda, né? Não sei que presente eu daria para ele. Ou para a Lívia, ou para o Carlos, ou para a Flávia, ou para né? Então, de novo, voltando a essa coisa do vínculo e tal. Mas a gente pode imaginar, né? Pode imaginar, fala, putz, o que será? E aí eu queria fazer um exercício aqui para a gente se vincular, começar a se achegar, né, assim, mais uns aos outros, ou até aprofundar para quem já se conhece. E aí eu queria propor, se vocês toparem, não sei se vocês já fizeram isso, se já fizeram me digam, mas eu queria que a gente fazer uma conversa depois em duplas. Guga, dá para fazer salas simultâneas? Beleza, se vocês toparem, a gente vai para salas simultâneas para ter uma conversa breve. Pode ser? Vocês topam?
Sinaliza aí se vocês topam, para a gente se conhecer um pouco mais e entender essa criação de vínculo, né? Ou para ir se aproximando disso. Então eu vou fazer uma proposta que é, às vezes a gente não conhece, né, muito bem a pessoa, então eu queria propor que nessas salas simultâneas vocês falassem, contassem a história da vida de vocês. Tudo bem? Contasse a sua biografia. Para a pessoa conhecer um pouquinho mais de você. Tá bom? Só que, claro, a gente não tem Uma hora para cada um. Então, a gente não tem todo esse tempo. Então vai ser assim, vai ser um pouquinho, só um pouquinho mais rápido do que 1 hora. A ideia vai ser a gente contar essa biografia em 1 minuto. Nossa. Beleza? Em 1 minuto, conta a sua vida para outra pessoa em 1 minuto. Mas assim, ó, putz, de surpresa assim, falando, nossa, o que eu vou contar, né? Porque a gente pode ter vários recortes para contar. Então, assim, ó, dá uma respiradinha e tenta imaginar aí. Vou dar um tempinho assim para você se conectar com o que você gostaria que outra pessoa soubesse de você. Então, para não ser tão assim no supetão, tem esse tempinho para você. Não, pensa em 1 minuto o que eu quero falar da minha vida. E claro, talvez não dê tempo de falar de tudo. Você vai ter que achar nessa primeira rodada o que te salta mais aí para essa conversa, tá bom? Então, esse tempinho aqui é para você pensar. E daqui a pouco. E aí, Google, se der para depois criar as salas, eu vou pedir para você colocar 1 minuto e meio de tempo. Depois a gente volta todo mundo para cá automaticamente, tudo bem? 1 minuto e meio porque tem esse tempinho de chegar, né, de conectar com a sala e tal. Então vai lá, Entra pensa também, aí. Rô? Só Oi? para eu fazer aqui a divisão, você entra também? Se precisar eu entro para Somos fazer a divisão. 20 nesse momento. Então acho que vai todo mundo, né? Dá 10 duplas aí. Legal. Então, meu pedido é colocar 1 minuto e meio, daí a gente volta automaticamente para cá. É 1 minuto para as duas pessoas? Não, 1 minuto e meio para uma pessoa. O que a gente vai fazer? Ah, 1 minuto e meio, Só volta uma para cá. fala. Só uma. Isso, só um fala. Depois, Guga, acho que dá para abrir de novo com as mesmas pessoas, sem recriar, né? Aí a gente volta para a sala mais 1 minuto e meio. É só para a gente ter aquela coisa do, ai não, peraí mais um pouquinho. Não, acabou. A gente volta para cá e vai lidar com, né, desapegar com o que não deu para falar. É um exercício também do desafio. Tudo bem? Não se preocupe em falar tudo. Traz só algumas coisas que você considera, que você gostaria de falar nesse momento. Tá bom? Podemos ir? Se não deu tempo de pensar muito, tudo bem, improvisa lá. Depois, vocês têm um curso inteiro aí pela frente para ir falando dessa biografia mais aprofundadamente, tá bom? Guga, então tá contigo, a hora que der aí, que você puder, abre as salas, e aí vocês na hora lá elejam uma pessoa, na verdade elejam uma pessoa, não, ó, eu vou propor aqui, quando você estiver em dupla lá, começa a contar a história, e vai ser uma pessoa só, e depois na outra fase troca, começa a contar a biografia a pessoa que tem o cabelo mais comprido. Beleza? Quem tiver o cabelo mais comprido começa a contar a sua história. Guga, a hora que você quiser, vamos nessa? Abrindo aqui as salas. Beleza, bom papo aí pra vocês, até daqui a pouquinho. E aí, deu tempo de contar a vida toda? Coloca aí no rosto como é que foi essa experiência, esse primeiro momento da experiência. Deixa eu ver o som. Como é que foi? Legal? Bacana? Deu tempo de falar alguma coisa? Bom, muito bom, muito bom. Vamos para mais uma fase, então? Agora é o momento de trocar, né? Quem falou agora escuta, quem tinha escutado agora fala. Opa, tem uma... Diz aqui, nós não conseguimos falar nada. Flávia, por algum problema técnico, Flávia? Diz aí, problemas técnicos. Tá, foi você e quem, Flávia? Eu e a Bianca. Acho que o fone dela não estava funcionando, enfim, a gente não conseguiu se comunicar. Ai, tá bom. Vamos tentar mais uma fase? Será que era ela que iria falar e agora é a sua vez, Flávia? É isso?
A gente não conseguiu nem combinar isso. Nem combinar. Entendi. Deixa eu pensar o que a gente faz então. A Bianca, eu acho que caiu também. Tô dando uma olhada. Ah, pode ter sido isso então. Parece que tem duas pessoas a menos aí, né, Guga? Tem. E o Carlos, eu dei uma olhada aqui rapidinho, eu acho que ele não entrou em nenhuma sala. Hum, Então, posso alguém pode. colocar o Carlos com a Flávia, olhando aqui para a divisão das salas. Pode ser? Para a gente fazer uma nova rodada? Não sei se o Carlos está por aí. Carlos, se você estiver por aí, então seria legal você dar uma sinalizada aqui só para a gente entender as salas simultâneas. Então, talvez o Carlos não esteja, hein, Guga? Qualquer coisa também põe na sala que eu. Ah, não, peraí, não adianta. Fui eu que falei a primeira vez. Guga, o que dá para fazer aí para Flávia não ficar sem ninguém? Trio? Hã? Um trio? Um trio, beleza. Vou mover para uma sala aleatória aqui, então, para. Só que aí uma pessoa vai falar, as outras duas escutam e depois a gente cria alguma oportunidade, tá, Flávio? Para quem não falou, a gente dá um jeito aí, tá bom? Então, Guga, a hora que estamos prontos para a nova fase, então quem falou agora escuta, quem não falou fala. Se tiver num trio aí, escolhe alguém para falar, que não tenha falado ainda. E depois a gente vê o que a gente faz. Certo? Bora lá? Bora. Então vamos. Já voltamos. E aí, como é que foi? Coloca aí no seu rosto. Como é que foi? Como é que foi? Bota uma expressão aí. Nossa, alguém ficou com curiosidade para continuar ouvindo ainda essas histórias? Alguém ficou com essa curiosidade? Ficou? Boa, boa. Legal. Alguém ficou com vontade também de falar um pouco mais? Tipo assim, no final, eu falei, nossa, mas eu esqueci de falar tal coisa. Alguém ficou com essa sensação também? Ou esqueceu, não deu tempo, né? Teve isso também? Tipo, nossa, eu queria tanto que aquela pessoa soubesse tal coisa e eu esqueci de falar. Tal, provavelmente, se a gente fizesse mais uma rodada, é possível até que você contasse a sua biografia de outra maneira, totalmente diferente. Também não sei se você foi o primeiro a falar e ao ouvir o segundo, você falou, nossa, olha, teve esse aspecto aí que eu esqueci. Teve essas coisas ou não? Pode ser que tenha tido, pode ser que não, né? Legal. De alguma maneira, assim, a gente está no exercício, né? Mas de alguma maneira, você se sente mais próximo dessa outra pessoa agora? De alguma maneira, assim, pô, eu não tinha a mínima. Sim? Não, talvez. Legal. Então eu queria propor se a gente pode fazer mais uma rodada dessa. Guga, se der agora, embaralhar as salas, recriar para as pessoas, né? Com outra. Ah, peraí. Vamos ver. Eu quero até ajudar. Oh, massa, Mônica. Legal. Já teve coisa aí que surgiu. Ah, antes deixa eu saber uma coisa. A Flávia, né? Acho que foi para um trio. Teve alguém que não conseguiu compartilhar a sua história nas salas? Sinaliza aí se teve alguém que não conseguiu falar, porque se teve um trio talvez não tenha dado, né? Quem não conseguiu falar? Faz um. Todo mundo falou? Foi? Rolou? Ah, então tá bom. Beleza. Então, ó, Google, queria ver se você pode criar de novo, então recriar as salas. E agora a gente conversar não sobre a biografia, mas agora sobre os sonhos. O que você sonha? O que você tem de sonhos ainda hoje? Né? O que você está sonhando? Não só por conta desse curso, que você está sonhando na vida, para sua vida, ou para sua comunidade, ou não sei. Enfim, o que é muito vivo e te move ainda hoje? Né? O que te move nesse momento? Quais são teus sonhos hoje? Né? E vou propor a gente fazer mais uma rodada dessa de 1 minuto e meio. Uma pessoa fala, a outra escuta,
Aí a gente vai voltar para cá e vai para uma nova fase. Tudo bem? Deu para entender a proposta? Agora é sobre os sonhos, tá bom? E vai para outra sala agora. Vou propor que quem pode começar essa conversa é quem tem o polegar menor. Eu não sei como é que vocês vão medir. Não sei. Dá um jeito aí. Quem tiver o polegar menor, começa nessa fase. Beleza? Feito? Então, Guga, mesmo esquema de tempo e tudo mais. E diz aí. Alguém ficou com alguma dúvida ou tá tranquilo? Beleza? Vamos nessa? Guga, tá contigo. Oh, desculpa. Você pode repetir a pergunta rapidinho? A pergunta. Aqui, Claro, olhando todas claro, as salas, eu não escutei. tranquilo. Agora, ao invés da gente falar da nossa biografia, a ideia é a gente compartilhar O os sonho. nossos sonhos. Beleza? Fechou. Então, massa. Até daqui a pouco então, pessoal. E aí, vamos ver como voltamos dessa fase. E aí? E aí, faz o e aí só quem, a pessoa que teve o dedão, o polegar maior aí da dupla. Quem começou falando, então. É, legal. Vamos para mais uma fase. Podemos seguir? Alguém teve alguma questão aí, algum problema técnico? Ou podemos... Então agora, quem falou escuta, quem escutou fala. Guga, manda nós. Simbora. Até já. E aí? Como é que foi? Coloca aí no seu rosto ou no seu polegar, nos seus polegares. Mas... Legal. Quais são as sensações, assim, né, de compartilhar sonhos e de ouvir sonhos? O que isso gera em você? O que isso provoca em você? O chat está aberto, assim, se você quiser colocar lá o que movimenta, né? Pode ser, considerando os dois exercícios, né? Conhecer a história das pessoas, poder falar da sua, conhecer os sonhos das pessoas, poder falar dos seus. O que isso movimenta? Legal. Quanta coisa legal. Tô lendo aqui, você pode continuar escrevendo no chat, mas queria saber se tem uma ou duas vozes aí que queiram abrir o microfone para contar um pouquinho sobre o que a gente fez, sobre o que movimentou em você, coisas que sejam legais aí de compartilhar para a gente ir contribuindo com a experiência uns dos outros. Tem uma ou duas vozes aí que queiram compartilhar algo? Eu Sinteticamente. queria botar um ponto que eu achei interessante, foi que eu falei primeiro sobre os meus sonhos, e quando eu ouvi os sonhos do Marlon, eu notei que eu esqueci de muita coisa. Acho que é um ponto interessante, né? Por exemplo, da parte pessoal, né? Eu falei mais de sonhos profissionais, e ele começou falando da parte pessoal. Eu falei, Legal. Isso de alguma maneira também te ajudou a perceber isso em você, assim, né? É isso que, né? me ajudou talvez a pensar de, será que eu não estou negligenciando um pouco, né? Achando que, né, a parte pessoal tá resolvida, eu não preciso pensar em
tantos sonhos, né? Só para situar um pouco, né? Minha filha está com 12 anos e ele está com filho há 2 meses, né? Então, assim, a vontade dele, para ele é novidade, assim, ele quer conviver, quer curtir aquela amizade. Para mim já é um cotidiano, de certa forma, né? Já é um sonho realizado, digamos assim. Legal. Massa, Rafael. Obrigado aí por compartilhar. Valeu. Tem mais uma voz aí para compartilhar? Eu quero, Ronaldo. Diga. Eu acho que para mim o que foi mais assim, ainda estou um pouco emocionada, porque quando eu tive que resgatar isso, qual que é o meu sonho, eu voltei para minha infância, que é o mais puro, sabe? Que era a minha conexão com o meu sonho de infância. Eu acho que isso me trouxe bastante coisas, bastante emoções boas, assim. Estou bem feliz de poder ter feito esse exercício. Obrigada. Legal. Valeu, Janaína. Obrigado aí por compartilhar. Pude te ouvir lá também sobre sonhos, né, na sala. E obrigado por essa partilha e por sua voz aqui agora. Muito bom. Só para ir checando, muda alguma coisa quando você olha para esse grupo agora aqui na tela? Muda alguma coisa? A percepção? Tem alguma coisa que vai movimentando em relação às pessoas ou a esse grupo dentro de você? Pode ser que não, e tá tudo bem, e pode ser que sim. Enfim, só para a gente não precisa, não tem um ideal, né? Do tipo, não, idealmente eu tinha que, não tem que nada. Pode ser que nada tenha mudado e tá tudo bem. Mas pode ser que alguma coisa comece a mudar. Por exemplo, para mim, eu cheguei mais ansioso. Falei, nossa, vou, né, compartilhar esse negócio da economia, não sei o que, não sou economista. Ai, meu Deus, se as pessoas fizerem perguntas que eu não saiba, sabe uma coisa assim? E aos poucos aqui, para mim, putz, eu tô tranquilo, né, mais à vontade, tô né, já conhecendo o grupo e curioso por mais histórias e tal. Enfim, talvez alguma coisa já vá movimentando aí, né? E aí eu queria trazer também que isso, né? O Rafael trouxe uma coisa que é, nossa, quando eu ouvi o Marlon, né? Acho que foi isso, falando, nossa, eu observei, né? Eu me conectei com uma coisa aqui comigo e tal. E entre esse aspecto que acho que é bem legal de observar e talvez seja claro, mas às vezes é legal evidenciar que a vida ela acontece na relação. Talvez a vida seja a relação, né? Então não tem só eu aqui e o outro lá. O que tem é o entre nós, né? Então quando o outro fala do sonho dele ou da vida dele, isso de alguma maneira, putz, me toca em algum ponto ou não. Pode ser completamente diferente, pode ser muito parecido, enfim. Mas como que a gente também vai se construindo a partir das relações que a gente vai estabelecendo, né? Faz sentido isso? Eu vou perguntando assim só para checar a linha aqui de... Então, é isso, né? O outro me ajuda a ver minha própria vida, minhas próprias escolhas, assim como eu ajudo e contribuo com o outro e tudo mais. E aí, eu acho que esse é um ponto importante, né? Construir relações, né? E acho que a economia da dádiva, quando a gente fala, tem a ver com isso, assim. Construir relação e construir história e vincular-se e criar conexão. Eu não sei se vocês... Muitas vezes, eu vou falar por mim, assim, pra mim, né? Às vezes uma relação que envolve meramente o dinheiro ali, não, eu paguei por uma coisa, acabou ali. Eu não criei relação com a pessoa, com a história, com nada, tá? Muitas vezes não, né? Às vezes sim, né? Mas muitas vezes não. E quando a gente vai para uma construção, né? A dádiva, nesse sentido, dom, é o que eu ofereço, ou o que é oferecido para mim, ela se conecta num outro lugar. Se conecta com o lugar das histórias e dos sonhos, eu acho. E se conecta com o reconhecimento de a gente ser parte, ser juntos parte, talvez, de uma comunidade, né? E muitas vezes a gente tem uma economia, de modo geral, que ela vai no sentido oposto, né? Muito
Vou me garantir aqui, resolver a minha questão individualmente e tudo mais, sem notar que as coisas todas estão muito entrelaçadas, né? Porque tudo é relação. Então, a minha própria vida, se o meu entorno está feliz, a tendência é eu criar espaços para minha própria felicidade, né? Poder aflorar e tudo mais, e vice-versa. Para mim, a economia da dádiva tem a ver com esses pontos. E aí eu queria, para trazer também para um... Primeiro, né, que eu acho que tem a ver com despertar esse lugar, o lugar de a gente contribuir também uns com os outros a partir dessa noção de comunidade, por exemplo. Talvez, eu não sei como é para vocês, mas eu lembro de coisas que aconteciam na minha família, por exemplo, que não envolviam dinheiro. Envolvia assim, alguém está precisando de alguma coisa, ia lá e fazia, né, por aquela pessoa. Porque tem um vínculo muito forte. E às vezes para outras pessoas não fazia, porque não tem um vínculo, ou, né, algumas coisas, é isso, precisa da mediação do dinheiro, e muitas delas talvez não precisassem. Quando a gente se vê parte de uma comunidade, muita coisa é feita, né, sem a mediação do dinheiro, por exemplo. E não estou dizendo aqui que a gente pode abrir mão dele, acho que atualmente não é isso que eu estou trazendo. Estou trazendo só um outro lugar de se conectar e de observar o que pode ser feito. E aí eu queria trazer então algumas coisas que eu vivi para trazer na prática, né, algumas coisas que têm a ver com esse lugar em que a gente não está se conectando ou fazendo as relações a partir do dinheiro. E aí uma das coisas para eu já compartilhar isso é só essa noção de que a gente tem aí todo um sistema que se baseia no dinheiro. Um dinheiro, eu não sei quando vocês já conversaram disso ou não, mas uma visão, né, sobre o dinheiro é que ele é feito, ele surge a partir de dívida e, portanto, ele existe a partir da escassez. Então a gente está sempre, né, sistemicamente a gente está sempre em dívida e sempre tentando gerar consumo para essa economia continuar girando, e aí a gente vai tendo os impactos todos que tem nas relações e na relação com o planeta. E a ideia da economia da dádiva é ir para um lugar de não da escassez, em que precisa faltar para ter valor, né? Porque no universo aí monetário precisa faltar. Quanto mais falta, mais valor aquela coisa tem. Quanto mais escasso, mais valor monetário tem, né? E na economia da dádiva a ideia é olhar pelo outro lado, o lado da abundância, né? Em que a gente, ou da suficiência, né? Que a gente pode ser suficiente enquanto comunidade. E aí uma diferenciação que eu queria trazer, ou reforçar, pensando que talvez vocês já tenham visto isso, é que o dinheiro é diferente do recurso. Dinheiro não é recurso. Recurso, qual é recurso para a vida? O ar é recurso para a vida, por exemplo. A gente precisa respirar. O alimento é recurso. A água é recurso. O abrigo é recurso. O dinheiro não é. O dinheiro é um acordo para poder haver essas trocas, né? E para a gente acessar o que a gente precisa de recurso. Essa ideia, tudo bem? Faz sentido para vocês essa ideia? Então o dinheiro em si não é um recurso. Ele nos ajuda dentro do sistema que a gente vive a obter os recursos, né? Então essa é uma diferenciação que eu queria trazer, porque muitas vezes a gente pode estar numa situação em que a gente não tem o dinheiro, mas a gente tem o recurso. E como a tendência é o olhar cair no dinheiro, e ele é escasso, enfim. Então também abrir essa observação. E eu acho que muito do que acontece dentro dessa ideia de presentear e ofertar é lidar com o que a gente tem de recurso. Um recurso que pode ser esse recurso material e pode ser o recurso do talento, que é algo extremamente importante também, né? E que às vezes a gente às vezes está em grupos ou em comunidades que a gente não conhece os talentos, e aí a gente não pede ou não oferta, e a gente teria ali as coisas que a gente precisa, porque o recurso pode ser que a gente tenha. Então eu queria chamar a atenção para isso, até para poder partilhar um pouco dessas experiências. Então eu queria falar de algumas coisas com vocês. Uma delas é sobre um festival. Eu participei do Gaia Education, né, uma formação em sustentabilidade,
E ali no final da formação a gente se juntava em vilas, né, em grupos, para aplicar uma ideia. E eu estava na Vila da Economia. E a ideia era, bom, o que a gente vai fazer em torno do tema economia? A gente pensou em novas economias. E aí a gente sonhou juntos ali, era um grupo grande, com mais de 10 pessoas, e a gente falou, bom, o que a gente sonha para isso que a gente vai criar juntos? E cada um foi falando um pouco a partir da roda dos sonhos do Dragon Dreaming, não sei se vocês conhecem essa metodologia, que é como que a gente transforma um sonho que nasce às vezes individual num sonho coletivo. E aí, para esse sonho coletivo, né, para todo mundo se engajar nesse sonho, é importante a gente entender, peraí, para esse sonho também ser meu, o que tem que ter nele? O que precisa acontecer para esse sonho também ser meu? E isso vai ajudando as pessoas a se conectarem com o sonho e juntos construírem, né, colaborativamente, aquele projeto, aquele sonho. Só um minutinho, minha filha está pedindo uma atençãozinha, rapidinho, peraí. Legal. Então, voltando aqui. Ela quer conhecer as pessoas. Olha, Jade, pode conhecer. O nome dela é... Olha lá. Não quer conhecer? Vem ver. As pessoas aqui desse encontro? Não? Agora ficou um pouquinho tímida. Não? Quer vir? Não? Então, vou seguir aqui, tá bom? Tá bom. Depois ela dá uma luz se quiser. Então, a gente foi para esse sonho coletivo. Tá, legal. Vamos fazer um festival. A gente entendeu que a gente queria fazer um festival sobre novas economias. E aí todo mundo do grupo foi sonhando, olha, para esse sonho também ser meu, é importante isso, aquilo, aquele outro, isso aqui. E a gente foi compondo esse projeto a partir do sonho de cada um. E quando a gente sonha junto, a tendência é cada um se engajar, né? Então a gente tinha um grupo muito engajado em realizar esse projeto. Então era um festival que ia acontecer, um dia de festival, que a gente chamou de Cambia Festival. E uma das ideias que foi parte, né, do que eu sonhei para aquele encontro era que a gente falasse sobre novas economias e fosse um festival que não envolvesse dinheiro. Então esse era um dos desafios. A gente vai ter que fazer um festival que não tem dinheiro rolando, né, diretamente, porque indiretamente o dinheiro, né, a gente vai ter que gastar com várias coisas. Então, eu quero mostrar aqui, deixa eu só pegar umas imagens para compartilhar, que é o seguinte, então. Posso compartilhar a tela aqui, né, Google? Vou compartilhar aqui minha tela, só para mostrar algumas coisas. Então, pensando aí, observando o que cada um sonhava, a gente chegou em alguns princípios desse festival. Se eu consigo abrir aqui. Vê se dá para ver aí. Dá para ver? Legal, então os princípios desse festival. Cambia Festival, ali ó. Auto-organização e convite à participação, não comercial, simplicidade voluntária e desperdício zero, abertura ao novo, economia da dádiva, interações sociais, celebração da diversidade, contexto local, consciência global. Isso eram os princípios do que a gente sonhou coletivamente. Vou me ater aqui ao economia da dádiva. Então é isso. A ideia era fazer um festival que não tivesse interações a partir do dinheiro. E uma outra ideia é que fosse, né, com essa auto-organização, que ele fosse uma desconferência. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a ideia da desconferência está muito ligado também a uma outra metodologia, o Open Space, por exemplo, que é, olha, a gente não está com tudo planejado, na hora a gente vai definir o que vai acontecer. O que a gente fez? A gente lançou o convite para as pessoas, falou assim, a gente vai fazer um festival, e a gente quer saber quem tem experiências de novas economias que queira compartilhar nesse festival. E aí a gente já falou para as pessoas, olha gente, não vai ter cachê, a gente não vai... se você quiser fazer isso, que seja um presente para esse festival acontecer. E a gente falou, olha, ninguém vai estar ganhando nada monetariamente com esse festival. E a gente abriu isso para as pessoas, e as pessoas falaram, puxa, eu quero falar do meu projeto, eu quero falar disso, eu quero falar daquilo, eu quero falar daquele outro, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente conseguiu um dia
na uma Paz, que é uma instituição, uma escola, não sei, que tem lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Liberaram para a gente usar as salas deles e o quintal deles para a gente fazer esse encontro. A gente teve cerca de 30 pessoas oferecendo conversas a partir das experiências deles. A gente teve um piquenique colaborativo. Galera, vem, traz o que vocês quiserem, a gente vai ofertar. E a gente fez isso. Deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui. Tá aqui, isso aqui. No dia lá, né, as pessoas se inscreveram previamente, dizendo assim, olha, eu quero falar sobre tal tema, eu tenho uma experiência nesse tema. Ih, acho que aqui não deu, hein? Peraí, pessoal, problemas tecnológicos aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Dá para ver agora? Esse aqui é o painel que a gente fez no dia. A gente tinha as pessoas se inscreveram, mas a gente não colocou horário para elas. Do tipo, ó, você tá horário, você tá horário. Não colocou. A gente falou, a gente vai lá, na hora a gente decide o que vai fazer. Então a gente começou, teve um momento de abertura em que a gente se conectou, fez música juntos, música do Círculo, né, que é um projeto que eu tenho. A gente fez música juntos, comentou o que ia ser o dia, e aí a gente tinha os temas que estavam previamente inscritos, a gente tem as salas, a gente tem os horários, e aí esse painel foi composto com as pessoas ali na hora, eu quero tal horário, eu coloco em tal horário e tudo mais. E a partir daí a gente tinha esse quadro com não eram palestras, né, mas com as atividades todas acontecendo nesse dia, e as pessoas decidiam para onde ir. E a gente tem aqui, eu quero mostrar algumas fotos para vocês, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Então, a gente teve aí cerca de 30 coisas acontecendo. Deixa eu ver se é aqui. Dá para ver aí, ó. Então, tinha coisas em salas, uma pasta também disponibilizou, né, a estrutura que eles tinham lá para a gente poder fazer. A gente teve aí a criatividade, né? A gente vai fazer um banner, como que a gente faz sem dinheiro, né? Legal, aí tinha uma pessoa que trabalhava no banco de tecidos lá em São Paulo, ela tinha uma série de tecidos, um dia o pessoal se juntou e começou a recortar coisa e fez esse banner. Então a gente teve um espaço para as crianças, aqui de novo aqui nos preparativos, algumas pessoas da equipe. A gente teve várias rodas de conversa, né, dentro das salas e fora das salas. Aqui a gente organizava os espaços no gramado ali, né, aqui com as várias atividades que iam acontecer e as pessoas iam se organizando na sua transição, mais atividades para as crianças aí também. As pessoas transitavam pelos espaços. Aqui não Oi? está mudando as fotos. Para mim não está mudando as fotos, é a mesma? Ah, não. Não tá? Nossa, eu estou Não. passando por várias. Tá congelado no painel do Cambia, de um banco, Ixi, mano. Tá naquele lá. manual do participante, eu acho. Tá bom. Então... Ah, desculpa. Então acho que eu não vou... Talvez eu não consiga... Eu achei que fosse dar para fazer desse jeito e não vai dar. Mas bom, depois... Vou só mostrar uma aqui, só uma foto para... Tinha um espaço aberto, né? E tinha um espaço fechado. Então a gente tinha salas e aconteciam simultaneamente algumas conversas. Aqui já no momento de celebração, no final. Mas então eu vou desencanar de passar as fotos, senão eu não vou conseguir. O que eu quero trazer? Que a gente conseguiu realizar um festival em um dia de desconferência, foi auto-organizado, as pessoas se inscreveram previamente, mas na hora que se organizou. E não teve envolvimento de dinheiro, a gente teve cerca de 30 conversas acontecendo, e muito significativas, sobre vários temas ligados à economia,
a novas economias em que as pessoas ofertaram a sua experiência. E a gente teve aí, eu não sei os números exatos, a gente não conseguiu mensurar isso, mas provavelmente mais de 150 pessoas passando por esse dia de festival. E foi muito legal, o que aconteceu, né? A gente percebeu que as pessoas estavam muito motivadas porque era algo que fazia sentido para elas. E a gente entende que também o fato de não ter mobilizado dinheiro, ou seja, todo mundo que participou sem receber, ninguém pagou nada, ninguém recebeu nada, isso ajudou a compor o festival com uma entrega muito grande das pessoas, porque elas, no final das contas, elas queriam compartilhar suas experiências, né? E foi muito bonito, assim, o que aconteceu. Então e aí o Cambia depois, o que aconteceu? A partir dessa experiência que foi muito, muito legal, muito significativa, a gente construiu um material, deixa eu achar aqui, um material para as pessoas que quisessem replicar. Olha, se você quiser replicar aí o Cambia, a gente desenvolveu também um material. Esse dá para ver? Manual do organizador, dá para ver? Sim, sim. Legal, ó, tô passando aqui Então a gente desenvolveu um material em que em que a gente dava os toques. Olha, a gente realizou desta forma, com vários princípios, com as ideias todas, né? A nossa linha do tempo, como foi que a gente organizou esse festival e sugerindo que as pessoas seguirem esse passo a passo, né? Como começar, reúna as pessoas, sonhe com essas pessoas, ache um tema, não, sonhos coletivos aqui, tem essa fala aqui do John Croft, né? Compartilhar sonhos em grupo, primeiro passo para realizá-los. Então tem o Círculo dos Sonhos, que é um exercício prático, enfim. Então a gente criou esse material. No nosso caso, o exemplo prático era a sociedade transformando a economia, mas a ideia é que não fosse, que o Cambia pode ser sobre qualquer tema relevante. Então várias dicas para as pessoas organizarem. Depois do Cambia, né, umas pessoas do grupo inscreveram num projeto que tinha a ver com teoria U e tudo mais, e esse projeto se ampliou, aqui tem algumas fotos lá, se ampliou e aprofundou, e ele foi realizado mais outras 2 edições. Uma edição que foi junto com o pessoal do Instituto Favela da Paz, no Jardim Ângela, em São Paulo, e um pessoal que tem um projeto muito legal, com muita dádiva lá acontecendo também, e aconteceu num sábado, e depois aconteceu também em Mariana, em Minas, onde teve, né, aquela tragédia lá, né, e foi muito interessante. Eu não pude estar nesses, mas eu estava em contato, né, com a Mônica, essa amiga que estava na organização, e ela falou que uma das viradas de chave para as pessoas, para o festival acontecer, foi que eles esperavam muito da ajuda financeira da Renova, né, que foi o que surgiu lá, uma empresa a partir esqueci o nome da Vale, não sei se é a Vale, né? Surgiu lá a Renova para apoiar as famílias que tinham perdido coisas e tudo mais, e várias delas recebiam contribuições financeiras, e algumas recebiam por causa da região em que moravam, outras não, então elas começavam a se olhar também com, sabe, putz, aquela lá tem isso, eu não tenho, enfim, não havia tanto senso de colaboração entre alguns grupos e tal. E quando chegaram lá com a ideia de fazer o câmbio e falaram, olha, mas a gente vai falar e não tem dinheiro envolvido. E as pessoas ficaram num primeiro momento assim, mas como assim não tem dinheiro? Como assim? Como assim? Não, a ideia é que não tem dinheiro, a ideia não é vender nada, a ideia não é nada disso, é realizar troca de saberes, trocas de experiências, ofertar coisas. E aí foi incrível, porque as pessoas uma hora deu um clique, e falaram, puxa, a gente tem muita coisa aqui para ofertar, a gente tem muito recurso entre nós. Para realizar as coisas, a gente não precisa depender de um dinheiro que vem unicamente, né? Unicamente do dinheiro que vem da Renova, do sei lá o quê. A gente tem recurso entre nós, a gente tem talentos entre nós, a gente tem o que oferecer uns para os outros. E aí eles conseguiram realizar um festival com várias pessoas ofertando oficinas, né? Trazendo o seu talento lá, a ideia era isso, né? Compartilhar talentos. E foi possível acontecer lá também, em 2 dias
de festival acontecendo sem o envolvimento direto de dinheiro. Tem mais coisa para compartilhar, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não estou conseguindo acompanhar diretamente o chat aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira falar? Você está dando para acompanhar o que eu estou contando aqui? Perguntou o porquê do nome, Rô, aqui no chat. O Cambia? Porque o nome cambia. Tá. Cambia, né, que significa mudança. E porque quando a gente estava lá no Gaia, teve um momento em que a gente... alguém cantou a música Cambia, acho que é Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia, todo cambia. E aí a gente falou, putz, vamos com esse nome aí, inclusive a gente cantou lá no dia e tal. Então acabou sendo uma música, né, de mudança, de transformação, que inspirou o nome também. Mas com essa ideia de transformação mesmo, como é que a gente pode mudar as coisas, né? E aí se mudar as coisas nos apoiando nos nossos recursos e nos nossos talentos. Tudo bem? Posso seguir aqui um pouquinho mais? Alguma pergunta, alguma questão? Mais? E aí eu queria falar então de uma outra coisa que tem tudo a ver com isso, que é sonhos, recursos e talentos, e tem a ver com uma outra experiência que eu tive num projeto chamado Guerreiros Sem Armas, do Instituto Elos, que fica em Santos, que tem uma metodologia para realização de sonhos em comunidades, especialmente em comunidades vulneráveis, mas é uma metodologia que serve em geral, assim, né? E eu fiz essa formação, que era de ficar lá um mês, 31 dias imerso em conhecer essa metodologia e aplicar na prática essa metodologia. Que é o quê? Eram mais ou menos 60 pessoas participando dessa formação, de várias partes do mundo, e a gente ia conhecer a metodologia para aplicar numa comunidade vulnerável ali da região de Santos ou do entorno. E a gente se dividiu em 3 grupos ali de 20 pessoas, 20 guerreiros, e foi aplicar, viver na prática isso. O que é o jogo Oasis, né? Essa maneira de realizações foi traduzida e ludificado num jogo chamado Oasis, em que basicamente você pega uma turma de jogadores, pessoas que vão jogar, podem ter algumas pessoas da comunidade e pessoas de fora da comunidade, que vão jogar. E o que é esse jogar? Tem um passo a passo, uma metodologia, mas basicamente é você andar por aquela comunidade, começar a se conectar com ela, a partir do que você vê de beleza naquela comunidade, e a partir dos talentos que você vai reconhecendo naquela comunidade. Então é muito comum, sei lá, a gente vai para uma favela e a tendência pode ser olhar para os problemas, para as coisas que estão erradas lá. E nesse processo é o contrário, a gente vai tentar olhar as coisas que são belas. E para isso a gente faz um exercício até de fechar os olhos, e aí uma outra pessoa vai guiando num passeio pelaquela comunidade, para a gente se conectar com o que a gente escuta. Então a gente escuta a criança brincando. Então, para além do olhar, eu me conecto com a criança brincando, eu posso me conectar com a minha própria criança que brincava. Então eu vou começando a criar relação. De novo vem a coisa relação, conexão. E de repente eu sinto um perfume ali de uma flor ou de alguma coisa que está sendo cozinhada. E eu falo, nossa, que cheiro bom esse aqui. Então eu vou me conectando com as belezas. Depois que eu me conecto com as belezas, eu posso me conectar com as pessoas por trás dessas belezas. Pô, quem cuida desse jardim? Quem está cozinhando aquele feijão? Quem está brincando tão alegremente assim nessas ruas? E aí a gente vai começando a olhar com outros olhos para essa comunidade e reconhecer o tanto de recurso que ela tem. Não a falta, não as coisas que estão em falta naquele lugar, mas o que aquele lugar tem de recurso. E a gente vai reconhecendo muitos recursos e muitos talentos. E quando a gente vai reconhecendo os talentos e vai conversar com essas pessoas, que nem a gente fez aqui, vamos conversar, a gente vai conhecendo a história delas e a gente vai criando vínculo. E ao escutar os sonhos dela, ao conectar com as histórias, depois assim com o nosso interesse em ouvir os sonhos delas, e a gente pergunta assim, mas o que você sonha para essa comunidade? O que você sonha para esse lugar em que você está vivendo aqui? E aí começa a transbordar, porque a gente criou vínculo, ela criou confiança, ela começa a transbordar os sonhos. E aí daqui a pouco a gente junta essas pessoas todas e fala, legal, o que então está forte de sonho nessa comunidade para a gente realizar em 2 dias de mutirão?
ou, no caso especificamente dos Guerreiros Sem Armas, em 4 dias de mutirão. E aí a gente convida essas pessoas a se juntarem e a sonharem alguma coisa. E aí a gente chega num sonho e vai cuidar desse sonho. Por exemplo, no lugar que eu estava numa comunidade chamada Morro do José Menino, lá em Santos. E aí qual que era o sonho? Era um lugar para as crianças conviverem, brincarem, um parquinho. Queria alguma coisa desse tipo. É super comum em várias comunidades vulneráveis isso. Um lugar para as crianças brincarem. E aí tá legal, vamos rodar na comunidade e achar onde esse parquinho pode acontecer. Bom, achamos um lugar. Legal. Então, junta a comunidade e fala, pessoal, para isso aqui acontecer, vai ter que juntar o máximo de pessoas possível, porque como é que vocês querem transformar esse terreno que não tem nada num parquinho em 4 dias? Vai precisar do máximo de pessoas possível. Legal, mas como que vai ser isso? Vamos fazer uma maquete? Vamos, ó, vai ser assim, assado, nossa, eu sonho com uma quadra, aqui podia ter um parquinho, aqui a área de convivência para os idosos, isso e aquilo. Vai sonhando junto, faz uma maquete, e aí chega o dia do mutirão. E aí no dia do mutirão a gente fala, vamos lá, gente, é agora. Ah, legal, o que vai precisar? Olha, a gente já viu que a gente tem pessoas aqui que a gente conheceu, né, olhando os recursos e os talentos, a gente sabe que aqui tem gente que lida muito bem com a parte elétrica das coisas, tem gente que é pedreiro, tem gente que sabe construir coisas, tem gente que sabe fazer um lanche assim pra galera, muito gostoso, tem gente que sabe pintar, tem gente que é bom de desenhar, olha, eu vi tal casa, lá tem pedra, ali tem tinta, ali tem areia, não sei quem tem ferramenta, não sei... Isso tudo foi sendo reconhecido previamente, ou seja, o que tem de recurso ali. E, dentro do processo, a ideia é que seja, né, no Oasis, fun, fast e free, os 3 Fs ali, tem que ser rápido, 4 dias de mutirão, ou 2, dependendo do projeto. Tem que ser rápido, tem que ser divertido, vamos fazer como um jogo, e tem que ser o máximo possível sem dinheiro. E você fala assim, como assim a gente vai pegar uma área e transformar num parquinho sem dinheiro? Como assim? Então, esse é o desafio, vamos lá. Eventualmente até vem alguma contribuição em dinheiro para a gente obter recursos, mas no geral a coisa se dá muito a partir dos recursos que a gente encontra. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, eu queria compartilhar várias fotos que talvez eu não consiga, né? Mas eu vou compartilhar, meu computador está meio lento aqui. Aqui, ó, eu quero compartilhar uma foto. Quer ver? Olha só, a gente tinha lá um lugar que tinha muitas... tinha umas bananeiras lá, e a comunidade decidiu que queria tirar aquelas bananeiras de lá e fazer lá o parquinho. Então, dá pra ver essa foto? Isso aqui era o que a gente tinha para realizar o sonho da comunidade. Só que eles sonhavam não só com o parquinho, deixa eu acrescentar aqui, eles queriam fazer uma feirinha da comunidade, o parquinho e a escadaria, que é quando chega na comunidade lá tinha uma escadaria, eles queriam deixar mais vibrante aquela escadaria. E a gente tinha, quer ver? Eu vou mostrar uma outra foto aqui, que depois que já estava um pouco mais limpo o terreno, né, das bananeiras, a gente tinha isso aqui. Primeiro dia de mutirão, dá pra ver? Choveu. Choveu, dá pra ver? Esse aqui é o lugar em que a gente tinha 4 dias para transformar. Tinha os guerreiros sem armas, né, as pessoas lá que estavam jogando, que eram 20 pessoas, e mais assim, tem que mobilizar a comunidade. Então mesmo a limpeza de vocês veem que tem criança que vai se conectando muito, né? Vocês enxergam... Não, isso aqui não tá dando, não tá passando, né? Tá, deu pra ver essa foto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra foto aqui com vocês. Vocês estão vendo... Vê se dá pra ver aqui, ó. Mais uma foto do terreno, dá pra ver? Não, né? Tá, então o método que eu tava tentando não dá certo mesmo. Então eu já vou mostrar diretamente... Não está compartilhando, Rô. Não está compartilhando, tá. Mas acho que saiu do teu compartilhamento. Ah, tá bom. Então, gente, desculpa o meu atrapalhamento aqui com a tecnologia. Dá para ver agora? É o meu drive aqui, ó. Então a gente tinha
Esse terreno, esse lugar aqui, dá pra ver essas 3 fotos aí? Dá. E aí, olha o que ele se transformou em 4 dias. Dá pra ver aqui? Um parquinho e uma quadra? Quero mostrar o antes e o depois aqui. Quero mostrar que a gente fez a maquete. Isso aqui era a maquete. E a gente teve essas transformações aqui. Vou mostrar diretamente o antes e depois, ó. Espero que dê pra ver aí. A chegada, dá pra ver? Eu não tô vendo vocês, então Sim, só... tá dando para ver sim. Assim, Oba, legal. Então, ó, tinha essa escadaria, ela ficou assim ao final dos 4 dias. A feirinha, o pessoal planejando e realizou a feirinha. Esse aqui é um muro. Tava assim e ficou assim. Esse aqui era o terreno que a gente tinha antes e como ele ficou. Deixa eu tentar deixar maior aqui. Dá pra ver? Sim, tá dando para ver sim. Olha aqui, aí aqui embaixo, ó, tá vendo um parquinho aqui, uma quadra aqui, lá atrás tem uma área, não, tem escorregador, tem balanço, tem uma área para interação das pessoas mais velhas, enfim, com um banquinho e tal. Deixa eu fechar. E isso aqui foi feito, ai, tô atrapalhado, gente, perdão. Isso aqui foi feito, a mão na massa, aconteceu em 4 dias. Deu para ver a transformação do lugar? Em 4 dias. Com que recursos? Especialmente com os recursos da própria comunidade e com o movimento que a comunidade fez para obter recursos. Galera, estamos precisando de tinta. Sabe quem tem tinta? Vai atrás, não sei o quê. Vamos pedir lá para a loja de tinta, se ela doou alguma tinta, vamos correr para... Assim, é impressionante, né? Todo mundo envolvido e correndo para fazer aquilo acontecer. E aconteceu. E ao final quer dizer, o processo é mais longo, mas ao final de 4 dias de mutirão, as pessoas estavam assim, gente, elas diziam assim, especialmente lá, a gente está há mais de 10 anos pedindo para a prefeitura fazer uma quadra para as nossas crianças. Há mais de 10 anos, ou 15 anos, não sei. E a gente fez aqui em 4 dias, ou em uma semana, um pouquinho mais. Como que ela fez? Porque na prefeitura, qual que era a coisa? Não tem dinheiro, né? Um dia a gente pega o dinheiro para investir nisso. Quando a comunidade olhou para os seus próprios recursos, seus talentos e compartilhou o sonho de fazer aquilo juntos, em 4 dias eles tinham a quadra deles, eles tinham o parquinho deles. Com qual olhar? Com construção de vínculo, com sonho coletivo, com a disponibilidade para doar, porque era um sonho comum, com o engajamento das pessoas, que cada vez, primeiro dia, na chuva, tava só lá os guerreiros sem armas, 20 ou mais 5, 6 pessoas, e a gente saía todo dia chamando e falava para as crianças, meu, se você quer essa quadra, vai chamar teus amigos, senão não vai ter. Ninguém vai fazer por você, vocês que tem que fazer por vocês, a gente tá só apoiando, tá só ajudando. Eu sei que no final daquele período a gente tinha, sei lá, mais de 60 pessoas no último dia de mutirão, 60, 70 pessoas, não sei. E assim, felizes da vida e dizendo umas para as outras, puxa, a gente esperou 10 anos por isso e em 4 dias a gente fez. O que a gente não pode fazer mais junto, né? E aí na metodologia no Oasis, nessa filosofia do Elos, depois que a gente sonha junto e realiza junto, a gente pode se juntar de novo para sonhar os próximos passos dessa comunidade. Porque elas, enfim, veem o que é possível, né? Juntos, assim, sonhando juntos. Deixa eu só mostrar aqui mais um. Por exemplo, né? E aí tem a ver também com o sonho e as belezas, né? Esse muro aqui, ó, isso aqui era para chegar naquele terreno eu tinha que passar por uma vielazinha assim, que era desse jeito. E esse muro ficou assim, quer ver? Que bonito. Esse muro acabou ficando... Essa viela ficou assim. Tá vendo? Dá pra ver? Então o caminho para chegar na quadra passava por aí, chegava naquele lugar que aquele terreno virou esse lugar de convivência. É tanta coisa na Guerreiros Sem Armas aí, Instituto Elos, depois vocês podem dar uma olhada, pesquisar, talvez eu tenha deixado links também para vocês verem.
mas é impressionante a capacidade de realização de uma comunidade quando ela se conecta. E quando ela, ao invés de olhar para o que falta, olha para o que sobra, né? Ou para o que tem, na verdade. E essa abertura interna, que é o que a gente está fazendo para se doar, para compartilhar. Quando faz sentido, né? Quando a gente constrói o sentido na coisa, a doação já é o que a gente recebe, né? A alegria de doar já é parte do que a gente recebe. E queria falar rapidamente, que agora o tempo está acabando, mas eu queria comentar também que eu faço parte de um projeto chamado Música do Círculo, em que a gente... O que a gente faz? A gente faz música corporal, né? Música com recursos do corpo, e a gente convida as pessoas a se juntarem numa roda para fazer música juntos, para viver conexão por meio da música. É um processo de conexão, música e conexão humana. E a gente, desde 2013, a gente tem nosso trabalho, né? A gente faz várias atividades e elas são remuneradas, mas desde 2013 a gente teve vontade de compartilhar essa coisa que dá tanta alegria pra gente, que é fazer música com as pessoas, com quem quisesse. E aí a gente foi pra praça pública, e para fazer sessões de música do Círculo, que é feita de música, jogo e improvisação. E convido, olha, quem quiser vem. E desde 2013, uma vez por mês, a gente vai para um espaço público de São Paulo, para quem quiser se juntar, viver isso. 2 horas de música que a gente faz, para criar conexão. E a gente, de um encontro ali, que partiu de 8 pessoas, a gente já chegou a ter 150 pessoas numa praça fazendo música. Num movimento muito bonito, porque ao final de 2 horas, o que a gente faz é criar música junto, a gente não está julgando uns aos outros, a gente só está fazendo música juntos. Tanto pessoas que já sabem muito de música, quanto pessoas que não sabem nada de música, mas querem estar ali junto fazendo. E desde 2013, uma vez por mês, nessa praça, então a gente já teve mais de 50, 60 edições disso. A gente tem as pessoas chegando no final dessa sessão de música, que é ininterrupta, assim, olhando em volta, falando, olha gente, a gente teve depoimentos desse que eu vou falar agora. Eu tô olhando em volta aqui e eu não conhecia ninguém, mas eu saio assim, sentindo amor por cada um de vocês, assim, eu tô muito conectado. A gente viveu uma experiência juntos e eu me conecto muito com essa experiência com cada um de vocês. Desde a pandemia a gente faz isso online, né? Mas a gente continua fazendo. É um tipo de economia da dádiva, porque a gente está pegando os talentos que a gente tem, está levando para a rua e ofertando. E a gente não está ofertando esperando nada em troca, a gente está ofertando pela alegria que a gente tem de ofertar aquilo. Porque faz muito sentido pra gente aquela ação. Fazer música com as pessoas faz muito sentido pra gente. E a gente encontrou um espaço para poder ofertar isso. E o que vem em troca disso? Puxa, em troca vem a formação, a ideia de uma comunidade, pessoas que se apoiam, pessoas que apoiam a gente naquilo que a gente tem que fazer e se conectam, enfim. Tem uma mão levantada aqui, diga Mônica. Ronaldo, bom, eu não sei se minha internet está colaborando, mas eu tenho uma pergunta. Diga. Eu vejo assim, que essa economia que você nos traz hoje, ela funciona muito bem para ações pontuais, né? Tipo esses festivais que você nos contou, e enfim. Eu quero saber se você tem alguma informação ou alguma experiência dessa economia da dádiva poder ser replicada em ações ou em projetos que têm continuidade, né? É isso, assim, quero saber um pouco de como que isso se sustenta, né? Uhum. Então, se você pode me dizer. Tá. Uma das coisas, eu vou falar então de uma experiência que eu tenho aqui num projeto onde eu vivo em Piracá, e a gente tem um projeto chamado Sementeira, que é um grupo de famílias que se juntou e que não leva as suas crianças para a escola, mas criou um espaço de convivência e de aprendizagem das crianças desescolarizados, digamos assim. Então, a gente é um grupo que mantém esse projeto. Para manter, a gente sim usa dinheiro, a gente precisa, aluga uma casa e tudo mais. Mas a gente se reconhece, a gente não vive todo mundo geograficamente assim, no mesmo lugar, a gente está espalhado pela cidade, mas a gente se reconhece como comunidade. Uma vez que a gente se reconhece como comunidade, a gente está muito conectado uns com os outros no sentido de fazer pedidos, por exemplo. Gente, eu estou precisando de tal coisa.
e também de reconhecer o que o outro pode estar precisando e oferecer. Então, acho que tem uma coisa que é um aprendizado dentro dessa comunidade, que é a gente pode contar uns com os outros. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, tem esse espaço aberto para pedir, por exemplo. Assim como tem espaço aberto para ofertar. Então, uma coisa que acontece aqui na cidade, até para além desse sementeira, existe grupo, por exemplo, grupo de WhatsApp, que são as pessoas que se conectam para trocar ideia, mas eventualmente lá as pessoas falam, gente, olha, tem tal coisa aqui que eu estou ofertando, alguém quer? E alguém vai lá e quer. Ah, gente, eu estou precisando de tal coisa, alguém sabe quem tem? Alguém pode me ajudar? E aí as pessoas vão, entre ofertas e pedidos, vão se ajudando. Na cidade, de um modo geral, uma cidade pequena, e algumas pessoas, né, que fazem parte desse grupo, e mais especificamente no Sementeira, como a gente já tem vínculo, a gente tem esse espaço de ofertas e pedidos. Então, essa é da experiência que eu tenho, que é mais contínua, no sentido, a gente convive, a gente vive junto, a gente constrói uma coisa juntos, que é contínua, né, esse espaço para as crianças. Então, a gente tem relação o tempo todo. E aí a gente vai se apoiando dessa maneira, né? Em fazer pedidos e ofertar coisas. Não sei se eu te respondi assim tão diretamente, mas tem a ver com construir comunidade. Acho que tem a ver com isso. Deixa eu Diga, pegar um Lívia. gancho. Eu só Opa, queria desculpa. perguntar. Nada, eu só queria Diga, Rafa. perguntar como é que vocês se comunicam, como é que essa comunidade se mantém, assim, a interação da comunidade, especialmente em tempos de pandemia. De tempos de pandemia a gente está fazendo muita comunicação online mesmo, né, pelo Zoom, mas a gente já teve momentos, e está em momento de retomar os encontros presenciais com essa comunidade, né, se cuidando o máximo possível para as nossas crianças poderem se encontrar. Então, a gente está retomando isso com os cuidados em relação à pandemia. Mas, por exemplo, nessa comunidade a gente tem partilhas uma vez por semana, por exemplo. Uma vez por semana, quem pode, né, se conecta para compartilhar como estão suas emoções, o que você está sentindo, o que você está precisando, né? Ou quais são seus incômodos, e a gente vai se cuidando com algumas outras metodologias também de cuidado, né? Então a partilha é uma delas, a gente faz a gestão do grupo pela sociocracia, né? A gestão de tomada de decisão pela sociocracia, tem, né, o dia a dia com as crianças, que agora tá voltando a acontecer, mas que até antes da pandemia, né, todo dia ali a gente tem as educadoras, né, que são mães também desse coletivo, que estão sempre com as crianças, então nos encontros de levar a criança, pegar a criança, ou de celebrar as estações, então tem várias celebrações, várias coisas para a gente se juntar, essas coisas vão acontecendo. São algumas das maneiras. Ah, e outra coisa que acontece aqui também com a gente a gente vai se conectando com a rede da cidade e muita gente que vive aqui, por exemplo, a gente faz passeios com as nossas crianças, uma vez por mês é passeio. Onde a gente vai? Putz, como a gente está numa região que tem muita área rural, a gente vai para o sítio de não sei quem que ofereceu das crianças irem passear lá. E essas pessoas oferecem um dia, uma tarde, por exemplo, que elas fazem inclusive lanche, oferta para as crianças e mostra ali o terreno e passeia, e algumas têm bichos e mostram os bichos, enfim, tem muita gente que oferta pra gente, para as nossas crianças, né, doa esses passeios, né, por exemplo. Diga, Lívia. Não, primeiro eu quero agradecer, muito lindo, muito bonito os relatos, assim, muito forte. E a sensação que me dá, assim, é que a economia da dádiva, e que eu também chamo de economia do afeto, dos afetos, assim, para mim ela é muito mais, porque a economia não é só dinheiro, né? A economia é muito mais do que dinheiro. Então, para mim, a economia da dádiva ela já é a economia que sustenta a vida planetária, né? Sem o afeto, sem a dádiva, nenhum bebê sobreviveria, nenhuma planta, nenhum bicho, nenhum rio, nada, né? A Gaia tá, e todos nós, os filhos de Gaia, estamos o tempo todo em trocas de dádivas, né? Então, é muito lindo esse processo do curso Alegrias, assim, eu estou super... É maravilhoso estar podendo acompanhar todas essas economias, assim, a sensação que me dá é que elas são todas complementares, uma não tem como existir sem a outra, né? Então, não tem como a gente viver só de dádiva, pelo menos nesse momento, a gente tem que estar muito evoluído, né? Chegar no momento que não precisa de dinheiro, que a gente, né, tenha total confiança, afeto, esteja em comunhão com a economia da natureza de Gaia.
e mais que é isso, né? Uma economia precisa da outra. Você construir um banco comunitário, você precisa da economia da dádiva. Né? Você construir uma moeda complementar, você precisa da economia da dádiva. A economia da dádiva tem que estar presente em todos os projetos de economia solidária, de economia, né? Tem que estar essa dádiva, que é essa vontade de dar por dar, porque é o que você tem, é o seu fruto, e você fica feliz de compartilhar. Então, que essa economia ela é muito mais poderosa do que o sistema capitalista tenta dizer para a gente. Obrigada aí, você e o pessoal da organização do curso, maravilhoso. Legal, Lívia, obrigado. Obrigado aí por compartilhar. Putz, eu tô vendo agora que são 5 horas, era o tempo, né? E, enfim, vontade até de compartilhar mais coisas, mas eu acho que a essência tá aí. O que eu queria dizer é que a minha sensação é essa, que essa economia da doação está muito ligada a gente se reconectar uns com os outros, com a natureza, com os ciclos, se reconectar com a vida, para a gente poder fazer essas doações de um lugar genuíno, legítimo e gostoso, não como uma forçação de barra, sabe? É quando realmente está transformado em mim, eu consigo fazer esse movimento, né? Queria contar para vocês que, só para ir fechando aqui, desculpa passar um pouco do tempo, que tem algumas experiências para a gente despertar esse lugar também da doação. A Feira de Dádivas, que inclusive lá na Fritura Livre eu já fiz uma vez, ou já fiz em outros espaços, que é como uma feira de trocas, sabe? Que você leva alguma coisa, mas não é para trocar. Você não vai lá para trocar por outra, você vai lá para doar, para presentear alguém, ao mesmo tempo que você pode pegar alguma coisa que está lá. E aí fica como ideia, um dia que vocês puderem se reunir para fazer, ou quando tiver pessoas para fazer, ofertar alguma coisa que seja, não seja uma coisa que você queira, quero me desfazer disso, não isso, sabe? Alguma coisa que realmente tenha um valor de presentear, né? E aí convoca as pessoas para levarem 1, 2, 3 itens que você queira presentear alguém. A ideia não seria comprar algo, mas ver alguma coisa que você tenha e que você tenha uma história com aquilo, mas que você quer presentear alguém. Prepara um espaço bonito, um espaço gostoso, assim, e coloca lá. E aí, quando você abre as portas dessa feira, né, de dádivas aí, as pessoas vão olhando aqueles objetos e vão buscando conectar com eles a partir de um lugar. Será que eu preciso realmente disso? Eu quero isso, mas eu preciso realmente disso? Deixa eu ver, nossa, mas eu quero isso. E aí as pessoas podem pegar o que elas quiserem. Só que a brincadeira no final, você vai com aquele objeto que você pegou e entra em contato com a pessoa que deu. E aí, você ouve daquela pessoa qual é a história que aquela pessoa teve com aquele objeto. E aí você conta para aquela pessoa por que você pegou esse objeto, por que é importante. Vou contar uma coisa rapidamente. Numa dessas feiras eu levei um baralho que eu tinha. Eu gosto de jogo. Eu levei um baralho que era um baralho com figuras, ele reproduzia um baralho espanhol. E eu levei. E aí teve um amigo que estava lá e ele viu, já pegou. E quando a gente conversou, eu falei, cara, a minha história é que eu gosto muito de jogar. E aí eu trouxe esse baralho, porque eu gosto muito de jogo, e eu tinha lá uma coleção de baralhos, eu trouxe esse. E ele falou, cara, eu sou descendente de espanhóis, e meu avô tinha um baralho igual a esse, assim, com essas figuras. Então quando eu vi, nossa, claro que eu quero. E aí, o que aconteceu? A gente se conectou nesse lugar. Tinha um lugar em mim que podia ser, nossa, não tô mais com o meu baralho, mas outro era, nossa, esse baralho tá lá com o Rodrigo, que tem essa história tão legal, e que ele me contou. E aí vai para um outro lugar, vai para essa criação de vínculo e tudo mais. Então essa Feira de Dádivas é uma experiência que vocês podem fazer, se quiserem, mas conversar, sabe? Criar significado. A coisa não está no objeto ou no valor do objeto, mas está nas histórias, né, que esses objetos podem trazer, e nas histórias que podem vincular uma pessoa a outra. Por exemplo, outra coisa nesse mesmo lugar, eu levei 2 baralhos, olha só, gostando de jogo que eu levei 2. E esse amigo, o Rodrigo, pegou um, e o outro, quem pegou, foi o Charles Eisenstein. Lembra aquele cara que eu falei lá no começo?
que tem vídeos incríveis, que tem livros incríveis, ele tava, era o Festival das Dádivas lá, Gift Festival. E ele pegou e falou, cara, eu quero levar isso para brincar com meu filho, que ele gosta muito de jogar. Mas você imagina, né, assim, o que aconteceu dentro de mim quando eu falei, nossa, esse cara que eu via lá nos vídeos e já admirava, ele se conectou com aquele baralho para levar pro filho dele, de alguma maneira, quando eles jogarem alguma vez, eu não vou nem saber disso, assim, né, mas de alguma maneira eu vou estar lá, né, então aquilo já me alimenta de um jeito que, putz, ele não precisava nem me dar nada em troca, né, já tá feita a mágica aí. Então, para mim, a economia da dádiva tem a ver com esse lugar de conexão e a gente construir senso de comunidade. Às vezes está na família, às vezes está num pequeno grupo, às vezes está em eu reconhecer o grupo humano como uma comunidade. Então eu oferto e já recebo em troca o simples fato de ofertar. Às vezes é difícil pra caramba, é muito difícil, né? Por isso que é uma transformação interna, né? Mais do que um modelo que está fora, talvez seja uma coisa para viver dentro, inclusive para daí encontrar os modelos fora, juntos, em comunidade, como que a gente se apoia a partir dos nossos recursos e a partir dos nossos talentos. Inclusive aí, eu queria deixar um convite final, que é, eu fiz uma planilha, uma planilha de ofertas e pedidos, no link que eu coloquei no chat. E aí fica um convite para vocês desse grupo, se quiserem, irem lá e colocarem, olha gente, eu quero oferecer para esse grupo, alguma pessoa, eu quero oferecer tal coisa, sei lá, um talento que você tem, você vai lá e oferta, se você quiser, se for, não precisa se forçar isso é importante, não é para ser, não é nada que vai gerar uma dor para você, é uma coisa que né, talvez você tenha que fazer um movimento para entender o que é isso, mas é isso, a gente atua na abundância, né, no que é sustentável. Não é para tirar de você algo que você precisa, né? Mas puxa, eu tenho coisa que eu posso oferecer para o outro também. Então tem aí essa tabela, não sei se vocês conseguem acessar, com uma aba de ofertas e uma aba de pedidos, porque também você pode ir lá, na medida em que você sentir segurança e confiança para isso, você pode fazer seus pedidos. Esses pedidos podem ser atendidos, pode ser que sim, pode ser que não, e tudo bem, né? E pode ser que você tenha, quando você olha lá os pedidos, fala assim, olha, eu tenho como te ajudar. Pode ser não diretamente, pode ser por algum outro caminho, sei lá. Mas isso é uma experimentação para viver, e esse é o convite, viver comunidade que se apoia. Então fica aí essa planilha. E, Rafael, você está com a mão levantada, diz aí. Na verdade, eu queria puxar o gancho da dificuldade, né, que você mencionou que não é simples, que começa cada um individualmente, e não é ser pessimista, mas eu queria puxar um pouco para esse lado. Eu acho que é muito fácil que isso funcione aqui, por exemplo, né, na nossa comunidade de uma rede de alegria, de pessoas que já vêm para cá com uma outra mentalidade, etc. Mas e no mundo real? Né? Então, certamente, como você falou, né, essa sua comunidade aí, eu esqueci o nome, né, Sementeira. Do espaço, isso, da sementeira, né, um espaço para as crianças e tal, não são os vizinhos de porta, sabe? Tem um em cada canto da cidade, como você falou. Né? E quando você vai fazer uma coisa localmente, né, num bairro, e que você depende de vizinhos que são heterogêneos, que têm mentalidade diferente, que querem idade vai ao caramba, sabe? Coisas desse tipo. Né? A feira de idade, o cara vai lá e pega tudo, bota na sacola, vira as costas e vai embora. Esse é o mundo que a gente vive, né? Então eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso. Deixa eu só checar com vocês, assim, eu tô só preocupado com a coisa do tempo, que eu passei já 10 minutos, eu posso ficar mais ainda, mas queria só cuidar e saber se eu pode mais um tiquinho, ou sei lá, quem precisar sair e tal, mas não estender muito mais, mas posso ou não? E já pedindo desculpas pelo tempo, que eu não cuidei tanto. Então, Ronaldo, eu acho que a gente, né, começou um pouquinho tarde, né, esperando começar, então eu acho que vale muito a pena, né, a gente quer aproveitar um pouquinho de você, eu acho que quem quiser acompanhar um pouco mais a conversa, podemos colocar um limite, né, quem sabe até máximo 5:30, né, estourando. E aí quem puder ficar até essa hora, tudo bem, quem tiver necessidade de sair, pode sair, lembrando todo mundo que esperamos todos amanhã, né, para nossa aula. Então, isso, né, vamos